Bom dia, meninas. Cumprimento a todas com a paz do Senhor. Vamos para mais um dia, né? Nos recordando da semana passada, no qual nós aprendemos sobre a importância da oração, sobre sermos verdadeiros diante do Senhor, assim como fez Jabes, né? E o Senhor ouviu o seu clamor. Então hoje nós vamos dar início a mais um desafio, porque eu chamo de desafio, porque é um desafio, uma mudança diária. Todo dia nós temos um desafio de sermos pessoas melhores em Deus, né? Todo dia nós passamos por lutas, por provações, mas se nós ficarmos de pé, nós vamos vencer, né? E é um desafio diário, né? Edificar nossa casa na rocha, que é hoje o qual eu quero falar, né? E o nosso tema será: minha casa é de verdade. Amém? E eu vou ler lá em Mateus 7, do versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então hoje eu quero falar sobre a importância de construirmos a nossa casa, de edificarmos o nosso lar em Cristo, né? O nosso lar, ele tem que ser edificado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Porque o lar, ele não é tijolos e nem paredes. Ele sim é valores e princípios. Mas para que esses princípios sejam colocados em práticas, precisamos obedecer algumas regras, né? Existe uma regra para tudo isso. Se nós pegássemos, pensar, eu vou construir uma casa. Primeiramente, eu vou pensar em um terreno, eu adquiri um terreno. Depois eu vou fazer uma planta dessa casa, eu vou planejar essa casa, né? Logo depois eu vou contratar um mestre de obras para dar início a esse projeto. E a primeira coisa que ele vai começar é pela estrutura, né? Ele vai cavar ali as estruturas, ele vai fazer o fundamento daquela casa, porque eu não sei se essa casa vai ser uma casa térrea ou vai ser uma casa de vários andares. Então, nós precisamos entender, quanto maior a quantidade de responsabilidades, então uma casa que tem um andar, ela vai ter uma estrutura, quando ela tem 2 andares, ela vai ter outra estrutura, quando ela é térrea, ela tem outra estrutura. Quem conhece a minha casa está na Brasilite. Por quê? Porque ela foi estruturada para sobrado, então por isso ela continua na Brasilite, por conta disso, né? E quando eu me lembro perfeitamente que nos pontos onde vai o cômodo em cima, existe umas sapatas, que são amarrações, né, de ferros e feito tipo um quadrado. Ela é mais profunda, essas vigas, esses buracos que são feitos, né, e aí para reforçar essas paredes. Assim a nossa vida espiritual, né, para nossa casa ser edificada sobre a rocha, nós precisamos ter uma estrutura, né? Aonde está estruturado, onde a nossa casa está estruturada. Aí eu te pergunto, isso vale para nós mesmos. Nós temos que ter a nossa identidade firmada em Deus. Nós precisamos saber para qual propósito nós somos chamados, o sacrifício na cruz. Porque imagina só, se eu quiser levar minha vida de qualquer jeito, se eu quiser não dar importância, a minha casa vai ser como esse homem imprudente, né? Esse homem que construiu sua casa na areia. No primeiro temporal, na primeira luta, desaba tudo. Então assim, eu não busco, eu não oro, eu não congrego, eu não leio a Bíblia, eu não sei de nada. E aí vem as lutas, como que eu vou suportar? Como que a minha casa permanece de pé? Se primeiramente eu não sei nem o que eu sou diante de Deus, eu não tenho uma identidade firmada. Ontem eu estava ministrando e dizendo, nós precisamos saber
que existe um propósito na nossa vida, existe um propósito para a nossa família, e nós precisamos ter essa certeza no nosso coração que Deus nos chamou para um propósito especial. Mas eu preciso estar firmado em Deus, eu preciso que a minha casa tenha a estrutura adequada. Aí alguém pode falar assim, mas como essa estrutura? Eu preciso me aprofundar mais na palavra, eu preciso conhecer o meu Deus. Para mim poder colocar as paredes, esse alicerce tem que estar pronto. Esse alicerce tem que estar revestido, esse alicerce tem que estar firme para colocar. E se de repente eu vou colocar mais um andar em cima, essa primeira laje, ela vai ter que ser preparada para suportar uma outra construção em cima. Então assim é a nossa vida. Quando vamos subindo degraus em Deus, a nossa estrutura tem que estar mais firme ainda. Então não permita que o inimigo venha soprar na sua vida, dizer que a sua casa não tem jeito, sua família não tem jeito, que Deus não te chamou para isso, que você não sabe o que Deus quer da sua vida. Você sabe sim. Diga para sua mente, treina sua mente, Deus tem um propósito para minha família e eu vou buscar nele. Ele me deixou o manual. O manual é a palavra de Deus, a bússola é a palavra de Deus. Mas existem princípios que eu preciso entender na minha vida. Eu preciso entender. Eu preciso entender os princípios que são Deus, meu esposo, eu e os meus filhos. Os meus filhos precisam, os nossos filhos precisam saber o Deus que nós servimos. Mas como que eles vão saber? Através das nossas atitudes, diante de uma luta. Diante de uma luta. Então eu quero te convidar a fazer uma autoanálise e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero construir uma casa de verdade. Eu quero, Senhor, construir um lar diante da Tua presença, firmado em Ti, para que quando o vento soprar, a minha casa permaneça de pé, porque ela tem a estrutura adequada para aquelas situações. Deus vai nos dando estratégia para passar por cada luta, por cada dificuldade, mas se a nossa casa não tiver estrutura, ela não suporta os ataques diários. O inimigo, ele não está de brincadeira. Nós estamos vivendo cada dia mais difíceis, dias tenebrosos, como diz assim. O ataque está sendo muito grande em cima da família, mas temos que conservar os nossos valores e princípios. Precisamos edificar nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Quando nós tivermos essa certeza de que Deus é o nosso Senhor, aí a nossa casa estará em ordem, Mas precisamos entender que sem essa certeza no nosso coração, sem essa busca diária, esse revestimento pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir. Então, chega de brincar de casinha. Agora é hora de edificar uma casa de verdade, porque Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja que esteve preparada e pronta para ir morar com ele no céu. E eu tenho certeza que nós nos encontraremos lá. Então a sua família faz parte do projeto do Senhor. A sua família é uma bênção. Declara aí. Ainda que as coisas ainda não estejam da maneira do qual você sonhou, mas comece a profetizar. A mudança, ela virá quando você tiver a certeza de que o Senhor é o alicerce, é a base de toda a estrutura do seu lar. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, e a partir de hoje, a sua casa é de verdade, ela está alicerçada em Deus. Amém?